Flutters, tudo beleza com vocês? Então vamos dar continuidade, tá? Nossas aulas aqui do nosso projetinho, né? Então, a gente está na tela de cadastro nesse momento. Então, quais foram as validações que a gente fez até agora? A gente fez a validação do nome, para a gente ter o nome completo. A gente fez a validação do e-mail, né? Colocando a nossa, basicamente o nosso validador, né? A gente criou um validador com uma regex, uma regra de expressão. E aqui embaixo a gente validou a senha que a gente vai colocar. Só que o que eu quero que o usuário faça além disso? Que ele também valide a outra senha que ele vai colocar, ou seja, que ele confirme. E como que a gente faz uma confirmação de senha? Então a gente vai voltar aqui no nosso Auth Controller, tá? O que a gente tem de informação até agora? Eu vou criar os meus setters, né? Eu tenho um observable. Quem não conhece MobX, tá? Eu vou deixar aqui no card uma aulinha para que vocês possam ver como que funciona a reatividade com MobX, tá? A gente vai fazer isso. Então, aqui eu tenho o meu setter de e-mail, tá? Lá em cima. Eu tenho o meu setter de senha. Eu vou criar, antes de e-mail aqui, ó, eu vou criar um observable, tá? Observable de string name, ou seja, nome, né? Name. E vou criar um setter para ele também, @action void set name, ok? Que vai receber uma string value e vai setar o meu name igual a value. Basicamente eu estou dizendo o quê? Quando eu colocar essa funçãozinha no meu campozinho de nome ali em cima, o que eu estou falando para ele? Olha, pegue o que o usuário digitar, vai vir para o value. Ou seja, se for Douglas, se for João, se for Henrique, vai vir na variável value aqui dentro. E eu vou dizer que o meu name é igual a value. Basicamente, ele vai atribuir o valor do meu value a variável name aqui em cima também. Tá? Basicamente é isso. É bem simples, tá? E depois, o que eu vou dizer aqui embaixo? Eu vou criar um arroba observable, tá? Eu vou colocar aqui também uma string. Vou colocar repeat. Ou repita, né? Poderia ser repita. Repita sua senha. Ou repeat password. Poderia ser de qualquer jeito. Eu tô sem muita ideia, tá? Eu vou colocar aqui repita sua senha. Repete senha. Eu acho que vamos abreviar um pouquinho, né? Vamos colocar um repete senha aqui. Tá? E esse aqui precisa ser assim. E eu vou colocar um @action, que vai ser basicamente void, tá? Set repete senha, tá? Vai receber também uma string value e vai setar o repete senha que está ali em cima igual a value. Aí você fala assim, bom, beleza, você fez isso daqui, mas como que ele está funcional agora, tá? A gente vai voltar na nossa sign up page, tá? A gente tem o nosso Auth Controller, a gente vai voltar na nossa sign up page. Aqui em cima, tá? No nosso cabeçalho, ó, a gente está instanciando o nosso Auth Controller. E o que eu vou começar a fazer a partir de agora? Eu vou vir aqui, tá? Na minha, cadê o meu name aqui, ó, nome completo. Lembra que dentro do nosso widget customizado que a gente fez, né, sobre o nome completo aqui em cima, que é esse cara aqui, ó, deixa eu só fechar aqui, que é esse cara aqui, ó. Lembra que o nome completo ali em cima, o nosso Custom Text Form Field, que está lá em cima, ele tem uma propriedade que a gente adicionou dentro dele, ó, que se chama onChanged, né? Então, o que a gente vai fazer? Antes do meu validator aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou pegar o meu onChanged, tá, ó, meu onChanged, e vou dizer que ele é o que? Ele é basicamente o meu controller, tá? Que eu estou dizendo, eu estou pegando uma instância do Auth Controller, até vou trocar o nome, tá, pessoal, para ficar mais claro para vocês, tá? Eu vou dizer que isso aqui é igual a underline Auth Controller, tá? Para ficar mais dinâmico para a gente trabalhar aqui. Então, eu vou dizer que o meu Auth Controller.set
tá? Aqui, ó, set name. Aí o que que acontece? Como isso daqui já é uma string, tá? O onChanged, ele automaticamente já retorna uma string. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar o value e apagar os dois parênteses aqui. Eu vou dizer que ele é igual a setName, porque automaticamente o que está aqui dentro já vai ser setado aqui. O Flutter já é inteligente o suficiente para saber disso. Então não faz sentido. Ah, Douglas, eu quero fazer colocando o value. Beleza, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode vir aqui, colocar text, tá? E dizer que isso daqui é igual a isso. E aqui dentro, você coloca o text, tá? É basicamente a mesma coisa, tá vendo? Ó, eu peguei o text e disse que ele é a minha string que eu vou receber dentro do name aqui no meu controller, tá? Aí você fala assim, eu prefiro, tá, pessoal, deixar um pouco menos coisas aqui, tá? Então eu deixo só assim. Aí se você quiser deixar de outra maneira ali, você pode deixar, tá bom? No e-mail eu vou fazer a mesma coisa. Vou dizer que o onChanged, tá? É igual a underline of controller.set email, tá? Na senha, mesma coisa, ó. Underline of controller.set senha, já estava aqui. E aqui embaixo, ó, underline of controller.set senha. Então, quando a gente fez na aula passada essa questão da senha aqui, a gente não tinha ainda o setter dela. Então a gente vai adicionar aqui também, ó. onChanged, underline of controller, ponto. Aí a gente tem repete senha, set repete senha, tá? Então a senha é repetida, você tá ok, beleza. A gente precisa da senha repetida, nesse caso aqui? Em teoria não precisaria, tá, pessoal? É só uma maneira de validar que realmente o que o cara inseriu, o que o usuário inseriu, é a senha correta. Mas isso significa que a gente vai usar isso para alguma coisa? Não, tá? Não. Feito isso, tá? Deixa eu até diminuir aqui, que daí fica melhor para vocês verem. Então, eu validei o meu formulário, né? E o que, que vai acontecer agora nesse exato momento? Se eu preencher ele todo, eu posso simplesmente deixar esse botãozinho de cadastrar, tá? Como... Deixa eu ver. A gente está usando form, né? Então não vou fazer isso não. Mas a gente poderia... Tem várias maneiras de você fazer uma validação de formulário, tá? Como a gente está usando form aqui, ó, a gente não precisa, então, deixar esse botão inativo, tá? Mas a gente poderia fazer, tá? Só por esse encargo de consciência. Douglas, mas como que você faria para esse botão ficar inativo? O que, que eu iria criar aqui dentro, tá? Eu iria criar um @computed. Aí você fala assim, mas para que serve o computed? Ele fica observando a mudança de alguma coisa que a gente vai colocar aqui. E o que isso vai ser? Vai ser um bool, tá? O que é um bool? É uma variável true ou false, tá? Então, um booleano, que vai ser get, que vai ser, vamos ver aqui, o bool vai ser o meu, deixa eu pensar, vai ser isFormValid, que basicamente vai ser o que? Vai ser se o meu nome, é name, né? O meu name, ponto, não for vazio, tá? Eu não quero que o meu nome seja vazio e nem que seja nulo. Então, antes do name, vou colocar aqui, name, ponto, seja diferente de nulo. Se ela é diferente de nulo, e, né? Essa é uma atribuição de i. Se o nome for diferente de nulo e o nome não for vazio, você faz tal coisa, tá? Então, se as duas cláusulas forem verdadeiras, ele vai fazer isso daqui. Ponto, na verdade é name.is not empty, que não for vazio, né? Ó, se eu colocar aqui, isso já vai funcionar. Mas é só isso que eu quero? Não, eu quero também que o meu e-mail não seja vazio, que seja válido e tarará. Beleza. Dessa forma, a gente conseguiria fazer com que o botão não fosse válido, ou seja, não estivesse ativo para clique, né? Para toque, caso todas as cláusulas não sejam válidas, ou seja, se o nome não for vazio, se o nome for maior que 3, se o nome não for nulo, se o e-mail não for nulo, então assim sucessivamente. Eu não vou me atentar a isso agora, tá? Talvez mais para frente, lá na parte de
de login, talvez a gente faça isso, tá? Talvez a gente faça isso. Por enquanto, eu estou com o sign up, eu não vou fazer, tá bom? Então vamos lá. Voltando para a nossa sign up page, então aqui eu estaria, em teoria, pronto para cadastrar, tá? Porque eu já teria o meu objeto completo para fazer o cadastro. Agora a gente vai entrar num dos conceitos mais bacanas que eu gosto, que é a parte de orientação ao objeto, tá? Dentro de entidade, aqui, ó, dentro do nosso app, lib, app, domain, entity, tá? A gente vai criar um novo arquivo chamado user_entity.dart, tá? Ele vai ser uma classe user_entity, tá? Lembrando que eu estou fazendo com as buscando, tá? Vocês levarem vocês a trabalhar com orientação a objeto, levar vocês a trabalhar um pouquinho mais com Clean Architecture, com Solid, tá? A gente vai aprender alguns desses princípios aqui dentro. O primeiro deles é o que eu vou ensinar para vocês. A estrutura de pastas aqui que eu costumo usar, eu já costumo usar num conceito um pouquinho mais Clean Code, tá? Mais Clean Architecture para fazer modelagem de dado. Então o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai criar basicamente um objeto. O nosso objeto usuário, minha entidade usuário. O que a minha entidade vai ter? Ela vai ter um string UID, tá? Que vai ser o UID do usuário, né? o ID único dele, porque o Firebase vai gerar isso para nós. O que mais que ele vai ser? Ele vai ter uma string name, como a gente falou ali, né? Uma string email, correto? A gente vai ter também uma string password, né? Que vai ser a senha dele. O que mais? A gente vai ter uma data de criação. Eu vou colocar aqui. Quando você está usando o Firebase, você tem uma propriedade muito legal que você pode usar, tá? Deixa eu só me lembrar se eu lembro o nome dela. É field value, se eu não me engano, tá? Deixa eu me lembrar aqui se é field value. É que é a data do servidor, tá, pessoal? Deixa eu só recuperar um arquivo aqui. Eu já vou dizer para vocês o que a gente pode usar, tá bom? Só um minuto. Por enquanto, pode deixar date time, tá? Date time. Que vai ser um date time created at, tá? E vai ter um date time que vai ser updated at. Ou seja, o que é? Eu vou ter um ID único, eu vou ter um nome, eu vou ter um e-mail, eu vou ter um password. Aqui dentro eu vou ter uma data de criação, eu vou ter uma data de atualização. O que a gente vai fazer neste primeiro caso aqui? Eu ainda vou colocar um carinha aqui dentro que vai ser um bool. Por enquanto ele vai ser, que pode ser nulo, mas vocês já vão ver como a gente vai tratar isso. Ele vai ser um bool is active. Para quê? Para mim saber se esse usuário ainda está ativo, tá? Eu quero saber se ele está ativo ou não. Agora, a gente tem as propriedades do meu objeto. E o que eu preciso? Criar um construtor para ele. E como funciona o construtor dentro do Flutter, tá? Quando a gente está trabalhando com classes e com objetos. Para mim poder gerar essas informações, a gente vai precisar obrigatoriamente de um construtor. Aí você fala, Douglas, mas por quê? Se você olhar aqui na Sign Up Page, ó, você tem uma classe, né? Que ela estende de um stateless widget, e aqui você tem o construtor dessa classe. Para quê? Aqui dentro eu posso passar parâmetros para ela. O Flutter sempre vai trabalhar sempre orientado a alguma coisa, tá? Então, neste caso aqui, ele é um widget, tá? A Sign Up Page, nossa, ela é um widget. O nosso User Entity, ele é uma classe, um objeto. E da mesma maneira, a gente vai precisar de um construtor, tá? A gente vai chamar aqui, ó, o nosso User Entity, né? O nosso User Entity, se você fizer só dessa maneira aqui, e você colocar as propriedades aqui dentro, vai funcionar. O que eu prefiro fazer? Eu já vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai colocar as propriedades. Você vai colocar this, tá? Você vai colocar aqui, ó, this ponto. Quando você colocar this ponto,
o que é o dis? Ele pega as propriedades que estão dentro do nosso construtor. Então, assim, o que eu vou fazer com esse dis? Eu vou simplesmente dizer, ó, eu quero o dis.uid, tá? Eu vou querer o dis.email, o dis.nome, o dis.name, name, né? Depois a gente troca ali. isActive. Eu vou querer o dis.createdEdge. Eu vou querer o dis.updatedEdge e também o password. Deixa eu só trocar aqui já para name, né? Name. E aqui eu vou colocar um dis.password, né? Aqui dentro. Se vocês clicarem com o botão direito e vierem em formatar documento, tá? Ele já vai formatar para vocês direitinho aqui. Mas o que eu quero? Se eu fizer dessa forma só, se eu vier aqui embaixo, ó, por exemplo, né? Ó, vou criar uma outra classe qualquer aqui, ó, classe, vou colocar aqui, ó, qualquer, tá? Só para vocês entenderem. E se eu quiser, ó, chamar um final user entity, né? E eu chamar que é igual a uma nova instância desse user entity aqui, por exemplo, ó. Vamos falar aqui, classe user entity underline user, tá? Só para vocês entenderem. Ó, tá vendo que ele já está dizendo que, ó, que eu tenho 7 parâmetros obrigatórios aqui dentro. Aí você fala assim, Douglas, mas toda vez que eu chamar o user entity eu vou ter que colocar esses parâmetros obrigatórios? Não, a gente tem uma forma de contornar isso. O que vocês vão fazer? Depois do parênteses aqui, ó, do user entity, vocês vão copiar tudo que tiver dentro, tá? Aqui. E vão simplesmente colocar isso entre aspas, entre chaves, tá? Dessa maneira, ó, você pode ver que nem deu erro mais aqui embaixo. E tem um outro detalhe muito legal, tá? Dessa forma aqui, você consegue fazer isso aqui, ó. Ah, eu quero o nome. Você vai colocar underline user, né? Por exemplo, ponto name, tá? Ponto name. Eu consigo acessar, tá? Os meus objetos. Depois vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Mas por enquanto, vocês podem fazer dessa forma. E o que mais que eu quero fazer? Ó, vou formatar novamente o meu documento, tá? Ó, ele já criou o meu construtor bonitinho aqui. E o que mais que eu quero fazer? Eu quero criar um toString aqui dentro, tá? O que é um toString, Douglas? Para mim poder printar em tela. Porque se eu só fizer um print user entity, ele vai dizer o seguinte: olha, você está printando, se eu não me engano, é uma instância da classe user entity. Mas quando eu coloco um toString, ele automaticamente substitui isso pelas nossas propriedades. Vocês têm duas maneiras de criar um toString. Se vocês tiverem esse atalhozinho que eu falei no vídeo que está no card aí em cima, vocês vão conseguir fazer isso aqui, ó. Vocês vêm aqui, cliquem em cima da classe ou do construtor mesmo, ele vai aparecer essa bolinha aqui, vocês clicam nela e dizem, olha, gere um toString para mim. Tá? O que ele fez? Ó, ele gerou, ó, ele criou um override. Vocês podem ou copiar da mesma maneira que está aqui, ó, que vai funcionar também, tá? Ou fazer da maneira que eu fiz. Aí eu gosto de formatar, tá? Isso aqui é um toquezinho meu, tá? Eu gosto de formatar essas questões aqui para caber tudo numa linhazinha só, tá? Ó, eu venho aqui e vou formatando, tá? Alt 39, Alt 39. Formatei bonitinho aqui o meu toString, tá? Tá formatado o meu toString, eu já criei a minha entidade userEnt, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Ó? Eu criei a minha entidade userEnt lá em cima. A gente vai descer aqui no nosso controlador, a gente vai criar agora uma @action, que basicamente vai ser o quê? Vai ser uma filter de void. Eu vou chamar ela de save, né? Que eu vou salvar o usuário. Ela vai ser uma função assíncrona, né? Desse jeito. E o que a gente vai fazer aqui dentro? Eu vou querer eu vou querer passar para salvar um user ent. E como que a gente vai fazer isso? Você vai chamar aqui dentro, ó, user entity, ou é igual, vou chamar aqui de user, tá? É igual a
user entity. É um novo objeto, tá? Dessa forma, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que, por exemplo, name é igual a nossa variável name. Ó, você está vendo, ó, quando ele fica amarelinho assim, por conta do pluginzinho que eu estou usando, ó, esse name antes do 2 pontos é do user entity. Eu estou dizendo que esse name do user entity é igual à variável name, que a gente criou no nosso observable, que automaticamente foi setada aqui dentro quando o usuário inseriu o nome dele aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o que o usuário inseriu na tela, passou para a variável name, e a variável name agora está passando para o nosso objeto. A gente está transformando dados em um objeto, tá? Para poder trabalhar de uma maneira um pouco mais fácil. Isso aqui se chama POO, Programação Orientada a Objetos, tá? É isso aqui que se chama POO. Vocês vão colocar uma vírgula. Qual que vai ser a próxima coisa? O e-mail, né? Vai ser igual ao nosso e-mail, né? Depois, o que a gente quer? A gente quer o password. Vai ser igual ao nosso... Vai ser a senha, né? Aqui no caso, tá? Senha. Depois, o que mais que a gente tem? Aí você fala, Douglas, mas eu não sei o que mais tem o user entity. Você pode vir aqui, ó. Desculpa, pessoal. Você pode vir aqui, ó, e ver todas as propriedades que ele tem, ó. O isActive, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Vamos supor que vocês esqueçam o isActive aqui de colocar. Vamos supor que vocês esqueçam. Mas sempre quando eu criar um novo objeto, o isActive é true, tá? Ele tem que ser ativo, esse usuário. E o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso user entity e dentro do nosso construtor aqui, ó, eu vou dizer que isActive é igual a true, tá? Então, se eu não informar o valor para o isActive, ele automaticamente vai ser true, tá? Assim, você pode fazer para qualquer um dos seus dados aqui. Ah, se eu não informar o e-mail, eu quero que seja tal coisa. Se eu não informar o nome, eu quero que seja não informado, por exemplo, algo assim. Não é o nosso caso, tá? Só o isActive. Então, se eu não informar o isActive aqui dentro, né, ele vai ser automaticamente um true, tá bom? Mas eu vou passar, tá? Eu vou passar para ficar legal. isActive igual a true. Aí eu vou ter o quê? Um created at, que basicamente vai ser um date time ponto now. Aí você fala assim, Douglas, mas o que é um date time ponto now? Se a gente vier aqui, ó, eu vou até copiar isso aqui, eu vou voltar na minha sign up page, só para vocês verem, ó. Se eu voltar aqui em cima, ó, tá vendo o scaffold? Dá um enter aqui depois, antes do scaffold, e a gente vai dar um print aqui, ó. Vamos dar um print, ó. O que é o meu datetime.now, Douglas? Ó, vamos dar um refresh. Ó, tá vendo aqui o que ele printou? Ó? 2023, mês 6, dia 3, que é a data que eu estou gravando essa aula, tá? Então, ó, 2023, mês 6, dia 3. Eu estou passando basicamente a data e hora que eu estou guardando o registro, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai colocar datetime.now. Douglas, e a data de update? Eu não vou passar nesse momento. Por quê? Porque eu não estou editando, estou criando um registro, tá? Então, pessoal, para nossa aula não ficar muito longa, tá? Eu vou parar por aqui e a gente retoma na próxima aula a nossa lógica de salvamento aqui do nosso usuário, beleza? Nos vemos na próxima aula.